Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Carol. Eu nunca fui de seguir roteiros perfeitos. A vida, afinal, nunca me entregou o luxo de caminhos fáceis. Cresci em uma casa simples, com sonhos grandes demais para caber no orçamento apertado dos meus pais. Enquanto muitas meninas da minha idade brincavam de princesa, eu passava horas ao lado da minha mãe em uma máquina de costura velha, aprendendo como transformar retalhos em algo bonito. Foi ali, entre linhas, agulhas e paciência, que nasceu minha paixão pela moda. Para outros, costurar era uma tarefa, mas para mim era mágica, o poder de criar algo do nada. Com o tempo, essa paixão cresceu e me levou a batalhar por algo maior. Meu primeiro ateliê era uma sala pequena com paredes que eu mesma pintei e uma máquina de costura comprada com todas as minhas economias. Não era muito, na verdade, era quase nada, mas para mim era o começo de algo grandioso. Minhas criações começaram a chamar a atenção, primeiro de amigas, depois de clientes que vinham por indicação. Cada peça que eu fazia carregava um pedacinho da minha alma, e talvez por isso as pessoas gostavam tanto. Foi em um desses eventos, um desfile amador no qual eu mesmo costurei e organizei tudo, que minha vida mudou. Daniel estava lá, sentado na primeira fila, impecável e interno que parecia moldado no corpo dele. Seus olhos me encontraram entre a multidão, e naquele momento, senti como se o tempo tivesse parado. Depois do desfile, ele veio até mim com um sorriso que parecia iluminar a sala inteira. O seu talento é impressionante. Ele disse, segurando uma das minhas criações. Eu ri, tentando disfarçar o nervosismo. Ele não parecia o tipo de homem que frequentaria um evento tão simples, mas ali estava ele, encantado com algo que eu tinha feito. Nos meses seguintes, Daniel e eu nos aproximamos. Ele era advogado, um homem bem-sucedido, inteligente, acima de tudo, bondoso. Ao seu lado, eu me sentia vista, valorizada. Ele acreditava em mim de uma forma que poucas pessoas acreditavam. Nosso relacionamento floresceu e antes que eu percebesse, estávamos completamente apaixonados. Ele me fazia sentir que todos os meus esforços até ali tinham valido a pena. Mas nem todo conto de fadas é perfeito. E no nosso caso, o dragão tinha nome, Vera. A mãe de Daniel era tudo o que ele não era. Socialite, altiva e ferozmente protetora, Vera fazia questão de me lembrar, sempre que podia, que eu não era boa o suficiente para seu filho. No início, seus ataques eram sutis, uma piada aqui, um comentário desdenhoso ali. Você deve ser talentosa, claro, mas não acha tudo isso muito bueno, ela dizia, examinando meus vestidos com a mesma expressão que alguém usaria ao olhar para um quadro que não entende. Com o tempo, os ataques deixaram de ser sutis. Quando Daniel me pediu em casamento, Vera deixou claro que não estava feliz. Ele tinha um futuro brilhante antes de você aparecer. Ela me disse uma noite, depois de um jantar. Seus olhos cravados nos meus, o vinho dançando em sua taça. Agora, ele está desperdiçando tudo com alguém que não tem nem onde cair morta? As palavras queimaram como ácido, mas eu me recusei a mostrar que estava abalada. Daniel, para sua honra, sempre me defendia. Ele acreditava no nosso amor, e isso me dava forças. Mas também me preocupava. Vera não era do tipo que desistia. Sempre que eu achava que ela havia atingido o limite, ela encontrava novas maneiras de me atacar. Em uma ocasião, apareceu no meu ateliê sem avisar. Só queria ver o que a noiva do meu filho está fazendo. Disse ela com um sorriso falso, antes de pegar um dos vestidos que eu tinha acabado de terminar. Isso é o que as pessoas chamam de alta costura. Parece básico. Apesar de tudo, eu tentava manter a calma. Minha mãe sempre dizia que dignidade era uma armadura, e eu me agarrava a isso. Mas havia momentos em que eu me perguntava se seria possível vencer essa batalha. Vera tinha recursos, influência e um controle quase doentio sobre Daniel. Embora ele tentasse se afastar, eu sabia que parte dele ainda buscava a aprovação da mãe, e isso me assustava. Com os preparativos do casamento em andamento, as coisas só pioraram.
Vera passou a espalhar rumores entre a família de Daniel, insinuando que eu estava com ele por interesse. Um dia, ele chegou em casa exausto, com o rosto carregado. Minha mãe, ela quer conversar sobre um contrato prenupcial. Ele disse, quase como um pedido de desculpas. Eu fiquei chocada. Não pelo contrato, afinal, eu sabia que não precisava do dinheiro dele, mas pelo fato de Vera estar disposta a plantar a dúvida em sua própria mente. Daniel, isso é sobre o que ela pensa, não o que nós somos. Respondi, segurando suas mãos. Ele assentiu, mas eu vi nos seus olhos o peso do que estávamos enfrentando. Por mais que eu tentasse me preparar para o casamento, havia uma sensação de alerta constante. Vera não era do tipo que aceitava derrotas, e algo dentro de mim dizia que ela estava planejando algo maior. Só não sabia o quão longe ela estava disposta a ir. Os preparativos para o casamento deviam ser um sonho, mas na minha vida, nada era tão simples. Entre escolher flores, provar vestidos e organizar a lista de convidados, a presença constante de Vera pairava como uma sombra. Era como se cada decisão minha precisasse passar pelo crivo do seu desprezo. Se eu escolhesse rosas, ela sugeria lírios. Se eu escolhesse um buffet sofisticado, ela insinuava que eu estava gastando demais do dinheiro da família. Era exaustivo, mas eu me recusava a ceder. Certa tarde, enquanto finalizava os convites com Daniel, o telefone dele tocou. Era Vera. Ela atendeu com aquele tom paciente que só ele tinha para ela, mas não demorou muito para que sua expressão mudasse. Mãe, você sabe que é a nossa escolha. Não, eu não vou. Mãe, por favor. Ele desligou o telefone com um suspiro pesado, esfregando a testa. Deixe-me adivinhar. Murmurei, tentando aliviar o clima. Ela quer mudar a data do casamento para o aniversário dela? Ele deu uma risada curta, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela acha que deveríamos fazer a cerimônia na mansão da família para manter as tradições. Como se isso fosse sobre tradição. Eu sabia que não era. Era sobre controle. Vera não suportava a ideia de que Daniel e eu estávamos construindo algo nosso, longe da influência dela. Mas, naquele momento, decidi deixar passar. Não valia a pena discutir. Pelo menos não ainda. As semanas passaram e os ataques de Vera se intensificaram. Um dia, ela apareceu no ateliê enquanto eu fazia os últimos ajustes no meu vestido de noiva. Era o vestido dos meus sonhos, uma peça que eu havia desenhado pensando em cada detalhe. Quando ela entrou, senti o ar se tornar pesado. Ah, você mesma está fazendo o vestido? Que apropriado. Ela disse, examinando o tecido com um olhar crítico. Espero que pelo menos fique decente. Ignorei o comentário, como sempre fazia, mas ela não parou. Você sabe, Carol, um casamento não é só sobre amor. É sobre legado. Sobre status. Você realmente acha que está preparada para isso? Engoli em seco, tentando conter a resposta que queimava na minha língua. Eu amo seu filho, Dona Vera. Isso é tudo que importa. Ela riu, um som frio que ecoou pelo ateliê. Amor não paga contas, querida. Nem constrói reputação. Eu queria mandá-la embora, gritar que ela não tinha o direito de diminuir o que Daniel e eu tínhamos. Mas me contive. Não por medo dela, mas porque sabia que era isso que ela queria, uma reação minha para usar contra mim. Quando Vera foi embora, me sentei por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Cada encontro com ela era uma batalha, mas eu sabia que a guerra ainda estava por vir. O dia seguinte trouxe mais uma surpresa desagradável. Enquanto Daniel e eu revisávamos a lista de convidados, percebemos que alguns nomes haviam sido adicionados sem nosso consentimento. Todos eram conhecidos de Vera, pessoas com quem ela queria reforçar os laços sociais. Isso é ridículo. Eu disse, passando os dedos pelo papel. Ela está tentando transformar o nosso casamento em uma festa dela. Daniel concordou, mas eu podia ver o conflito nos olhos dele. Ele amava a mãe, mesmo com todos os defeitos dela. Isso tornava vulnerável,
que Vera sabia exatamente como usar isso contra ele. Eu vou resolver isso. Ele prometeu, mas no fundo eu sabia que as coisas só iam piorar. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, pensando que poderia ser algo relacionado ao casamento, mas a voz do outro lado fez meu estômago revirar. Você acha que ganhou, não é? Era Vera. Seu tom era calmo, quase gentil, o que o tornava ainda mais assustador. Mas você não entende, querida. Eu sempre consigo o que quero. E o que eu quero é que você desapareça da vida do meu filho. Desliguei o telefone sem responder, minhas mãos tremendo. Aquela foi a primeira vez que senti medo de verdade. Vera não estava apenas tentando sabotar o casamento. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para me tirar do caminho. Nos dias que antecederam a cerimônia, Daniel começou a perceber que algo estava errado. Eu estava mais ansiosa, mais alerta. Tentei esconder, mas ele sabia. Uma noite, ele me segurou pelas mãos e olhou nos meus olhos. Carol, eu não vou deixar ninguém estragar isso. Nem a minha mãe. Prometo que, aconteça o que acontecer, nós vamos nos casar. Eu queria acreditar nele, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. E, no fundo, eu sabia que Vera estava planejando sua jogada final. Só não sabia o quão longe ela iria. A manhã do meu casamento começou exatamente como eu tinha sonhado. Acordei ao som de risadas suaves no quarto ao lado, onde minhas madrinhas se preparavam. O sol entrava pelas grandes janelas, tingindo o ambiente com uma luz dourada e quente. No espelho, enquanto ajustava o meu cabelo e aplicava a maquiagem, eu vi a noiva que sempre quis ser. Apesar da beleza do momento, havia algo que não parecia certo. Era uma intuição silenciosa, como uma sombra no canto do meu pensamento. As últimas semanas tinham sido uma guerra silenciosa com Vera, e sua ausência nos últimos dias só tornava tudo mais suspeito. Ela não era do tipo que recuava. Daniel tentou me tranquilizar, dizendo que talvez ela tivesse aceitado nossa decisão, mas eu sabia que não era o caso. Sua aceitação parecia mais uma calmaria antes da tempestade. Terminei de vestir meu vestido, aquele que eu mesma desenhei, bordado com detalhes que representavam minha jornada e nosso amor. Quando minhas madrinhas começaram a chorar de emoção, finalmente me permiti sorrir. Você está maravilhosa, Carol. Uma delas disse, segurando minha mão. Eu queria acreditar que tudo daria certo. O carro já estava à porta, pronto para me levar à igreja. Tudo estava no lugar. Ou pelo menos parecia estar. Descendo as escadas do salão, senti o coração acelerar ao ver o veículo preto estacionado. Era grande, imponente, com janelas escurecidas que escondiam o interior. Tentei ignorar o calafrio que percorreu minha espinha. Era apenas um carro. Um transporte que me levaria ao homem que eu amava. Pronta, Carol? Perguntou a cerimonialista, ajeitando a barra do meu vestido. Assenti, tentando afastar o desconforto. O motorista, um homem alto e robusto, saiu do carro e abriu a porta para mim. Ele não disse nada, apenas gesticulou para que eu entrasse. Sua postura era rígida e ele evitava contato visual, o que fez minha inquietação crescer. Ainda assim, entrei, segurando meu buquê com força. O carro arrancou com um movimento suave e eu me esforcei para ignorar o desconforto crescente. Olhei pela janela, observando as ruas familiares passarem. Mas, de repente, algo mudou. O caminho deixou de ser familiar. As ruas largas e iluminadas deram lugar a becos estreitos e sombreados. Meu coração começou a bater mais rápido. Com licença, disse, tentando soar calma. Acho que você pegou o caminho errado. A igreja fica do outro lado. O motorista não respondeu. Tentei novamente, desta vez com mais firmeza. Senhor, este não é o caminho. Estamos indo para o lugar errado. Mais uma vez, silêncio. Comecei a sentir pânico. Olhei para as portas do carro, pensando em abrir e pular, mas estávamos em movimento rápido,
e eu não sabia onde estávamos. Segurei o buquê com mais força, tentando pensar em uma maneira de sair daquela situação. Foi então que senti. Algo grosso e pesado foi puxado sobre minha cabeça, um capuz. Minha visão foi arrancada e a escuridão tomou conta. Eu gritei, tentando resistir, mas mãos firmes me empurraram contra o banco. Por favor, o que você está fazendo? Me deixe ir. Eu só quero me casar. Minhas palavras saíram em um misto de súplica e desespero. O carro continuou em silêncio, o som do motor preenchendo o vazio. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava manter a calma. Minha mente girava com pensamentos caóticos. Quem era esse homem? Por que estava me levando? O que Vera tinha a ver com isso? Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o carro finalmente parou. Ouvi o som da porta se abrir e mãos me puxaram para fora com força. Tentei lutar, mas estava cega e sem rumo. Por favor, me solte. Não faça isso, implorei, enquanto meus pés tropeçavam no chão irregular. O capuz foi removido repentinamente e a luz forte do sol me cegou por um momento. Pisquei algumas vezes, minha visão voltando lentamente. Então, o choque. Era Daniel. Minha respiração falhou e o mundo pareceu parar ao meu redor. Ele estava parado ali, em frente ao carro, vestindo um terno preto impecável. Seus olhos, que sempre me transmitiam segurança, agora estavam cheios de preocupação e culpa. Por um momento, não consegui dizer nada. Minha mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Daniel, sussurrei, minha voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Por quê? Ele deu um passo à frente, segurando minhas mãos. Carol, escute. Ele começou, sua voz grave e carregada de emoção. Eu precisava fazer isso. Precisava te proteger. Proteger? Do quê? O que está acontecendo? Perguntei, confusa e assustada. Ele suspirou, o peso do momento evidente em sua expressão. Da minha mãe. Ele finalmente disse. Ela contratou alguém para te sequestrar, Carol. Eu descobri o plano ontem à noite. Eu ouvi ela falando na ligação com alguém, leve-a para o deserto. Esta mulher não vai se casar com meu filho. Querida, eu não podia te contar. Não podia correr o risco de algo dar errado. Então, tomei o lugar do motorista para garantir sua segurança. Meu mundo pareceu girar. As palavras dele entraram na minha mente como um trovão. Vera? Claro que era Vera. Quem mais seria capaz de algo tão cruel? Mas ainda assim, o que ele estava dizendo parecia surreal. Você sabia disso e não me contou? Perguntei, minha voz agora cheia de emoção. Se eu te contasse, você poderia correr perigo. Ele respondeu, segurando meu rosto. Eu precisava garantir que você estivesse segura, e essa era a única maneira. Minhas emoções eram um turbilhão. Raiva, medo, alívio, tudo ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, havia gratidão. Daniel tinha arriscado tudo para me proteger. Ele tinha enfrentado a própria mãe para garantir que o nosso amor sobrevivesse. Ela quase destruiu tudo. Sussurrei, as lágrimas começando a escorrer. Quase acabou com a gente. Mas não acabou. Ele respondeu com firmeza. Ela perdeu, Carol. Agora, vamos para a igreja. Nada vai nos impedir de sermos felizes. E assim, segurando minha mão, ele me levou de volta ao carro. Durante o trajeto, ele me explicou como tinha descoberto o plano e confrontado Vera. Ele preparou tudo meticulosamente, garantindo que eu estivesse seguro o tempo todo. Cada palavra dele reforçava a certeza de que eu estava com o homem certo, alguém disposto a fazer qualquer coisa por mim. Quando chegamos à igreja, olhei para ele e sorri pela primeira vez naquele dia. Estou pronta? Disse, meu coração cheio de amor e alívio. Eu também. Ele respondeu. Entramos juntos, prontos para enfrentar o que quer que viesse, mas certos de que nosso amor era mais forte do que qualquer adversidade.
Quando a cerimônia terminou e a música preencheu o salão da recepção, eu finalmente consegui respirar. Depois de tudo que havia acontecido, era difícil acreditar que estávamos ali, casados, começando oficialmente a nossa vida juntos. Mas, apesar do sorriso no rosto de Daniel e dos abraços calorosos dos amigos, eu sabia que o peso do dia ainda não tinha desaparecido completamente. Durante a festa, enquanto todos dançavam e brindavam, a presença de Vera, ou a ausência dela, pairava como uma sombra. Ela tinha sido levada pela polícia logo após a cerimônia, mas as memórias dos seus atos ainda estavam frescas. Cada risada e cada palavra trocada com os convidados era um lembrete de que ela quase havia arruinado o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Mais tarde naquela noite, Daniel e eu finalmente tivemos um momento a sós. Ele me puxou para um canto tranquilo do salão e me segurou pelas mãos. Seus olhos, que sempre me transmitiam segurança, estavam cheios de preocupação. Carol, sinto muito por tudo isso. Por minha mãe. Por você ter sido colocada nessa situação. Balancei a cabeça, tentando impedir que ele carregasse a culpa. Você me protegeu, Daniel. Isso é tudo que importa. Agora, só quero que sigamos em frente. Mas era mais fácil dizer do que fazer. No fundo, eu sabia que Vera não ia desaparecer da nossa vida sem notar. E, de fato, nas semanas que se seguiram, isso ficou claro. Vera foi indiciada por sequestro e extorsão. A polícia encontrou evidências suficientes de que ela tinha planejado não apenas no sequestro, mas outras ações para prejudicar minha reputação. Seu julgamento foi rápido e a sentença foi dura, prisão domiciliar por 2 anos, além de uma multa considerável por danos morais e materiais. A imprensa local, que adorava um escândalo envolvendo famílias tradicionais, transformou o caso em manchete. Durante semanas, Vera tentou se defender, jogando a culpa em mim. Ela manipulou meu filho. Dizia em entrevistas, mas ninguém mais parecia disposto a ouvir. Sua reputação, que ela tanto valorizava, estava em ruínas. Daniel, por outro lado, cortou todos os laços com a mãe. Eu amo minha mãe. Ele admitiu uma noite, enquanto conversávamos na sala. Mas amar alguém não significa aceitar tudo. Ela cruzou uma linha, e eu não posso permitir que ela continue nos machucando. Foi um momento difícil para ele, e eu o apoiei em cada passo. Não era fácil assistir alguém se afastar de um membro da família, mas Vera havia feito a escolha dela, e agora precisávamos fazer as nossas. Enquanto isso, minha vida profissional florescia como nunca. O incidente trouxe uma onda inesperada de visibilidade para meu trabalho. De repente, pessoas que nunca haviam ouvido falar do meu ateliê estavam fazendo pedidos, elogiando meu talento. Foi estranho perceber que algo tão negativo havia gerado oportunidades, mas aceitei como um sinal de que era hora de seguir em frente. No entanto, não foi apenas no trabalho que minha vida mudou. Daniel e eu decidimos começar de novo, em um lugar onde pudéssemos construir nossas memórias longe das sombras do passado. Compramos uma casa em um bairro tranquilo, cercada por árvores e com espaço suficiente para um ateliê maior. Era o nosso refúgio, um lugar onde poderíamos finalmente respirar. Quanto a Vera, ouvi dizer que ela está vivendo em isolamento, afastada da sociedade que tanto valorizava. Daniel não a visitou desde o julgamento, e eu sei que isso dói nele, mesmo que ele nunca admita. Mas ele também entende que, para curar as feridas que ela causou, é necessário manter a distância. Agora, quando olho para trás, vejo o quanto cresci. O que deveria ter sido apenas o começo de um casamento tornou-se um teste, uma prova de que Daniel e eu somos mais fortes juntos do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Aprendi que a vida é imprevisível, mas o amor verdadeiro, aquele que é construído com respeito e confiança, pode suportar qualquer tempestade. Enquanto escrevo estas palavras, estou sentada no ateliê da nossa nova casa. Daniel acabou de entrar com 2 xícaras de café, e há um sorriso nos seus lábios que me aquece por dentro. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que enfrentaremos tudo juntos. E isso é o suficiente. Sempre será.
Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!